Muito bem, pessoal. Vamos iniciar agora o estudo da Lei Orgânica do município de Hulha Negra. Temos aqui a principal lei do município, a lei que organiza e traz, claro, todas as regras principais sobre o poder público no município. Vamos iniciar, tem um preâmbulo da lei. Esse preâmbulo não caiu em provas da nossa banca em outros municípios, então eu não imagino que eles perguntem sobre o preâmbulo. O preâmbulo simplesmente são os vereadores quando promulgaram esta lei orgânica falando por que promulgaram, que ela busca assegurar os direitos, mas nada muito relevante para fins de prova. Geralmente as questões vão vir dos artigos da lei e nós vamos então agora iniciar o estudo pelos princípios fundamentais. A organização política administrativa do Brasil compreende o município como um ente autônomo. Nós temos isso lá na Constituição Federal. Cada município do Brasil tem autonomia. Então, por isso, cada município tem a sua lei orgânica. E os limites do território do município de Hulha Negra só podem ser alterados por lei estadual. Por que por lei estadual? Porque se eu mudar o limite, por exemplo, de Hulha Negra com Bagé, eu vou afetar o município de Hulha Negra e também o município de Bagé. E sempre que uma lei vai afetar mais de um município, tem que ser uma lei estadual, não pode ser uma lei municipal. Qual é a pegadinha que a banca faz na prova? A banca vai te enganar dizendo os limites do território do município só podem ser alterados por lei municipal. E aí está errado. Tem que ter uma lei estadual para mudar os limites do território do município. A lei municipal, ela só pode atingir dentro do território. Se gera efeitos para fora do território, não pode ser uma lei municipal. Essa que é a lógica que nós temos. O artigo 2º prevê que a soberania popular, o que é soberania popular? É que quem manda é o povo, isso mesmo. O poder vem de nós. Nós elegemos representantes, então vamos eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. E além disso, nós temos outras manifestações dessa soberania do povo. Primeiro, com o sufrágio universal, com valor igual para todos. Homens e mulheres votam e podem ser candidatos, podem ser votados. E o voto de uma pessoa, seja homem ou mulher, seja rico ou pobre, seja branco ou negro, tem o mesmo valor do que de outra. Não existe nenhum preconceito, nenhuma discriminação no voto. Todos nós somos iguais no voto. Cada brasileiro tem um voto. Isso. Tem o plebiscito e o referendo, que são mecanismos de consulta à população. A diferença é que o plebiscito é uma consulta prévia, antes de algo ser feito. E o referendo é depois. No referendo, eles já fizeram a norma e só pedem para o povo concordar com ela. No plebiscito, antes de fazer, eles perguntam se o povo concorda. Veto popular é uma hipótese do povo vetar um projeto de lei. Iniciativa popular é quando o povo vai reunir uma parcela do eleitorado, e nós temos isso na lei, eu vou mostrar para vocês como funciona. Tem que reunir 5% dos eleitores e tem mais alguns critérios que eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar nessa parte. E também a ação fiscalizadora sobre a administração pública. É o controle popular, é o controle que o povo faz fiscalizando tudo que é feito na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Por isso mesmo que esses órgãos devem ser transparentes, devem divulgar tudo que fazem no seu portal de transparência, como a gente também vai estudar ao longo desta lei. Bom, a ação do poder municipal, ela desenvolve em todo o seu território e ela tem por objetivo, ela busca reduzir as desigualdades regionais e sociais para promover o bem de todos, sem nenhuma forma de discriminação, seja por origem, raça, sexo, cor, idade, ideologia ou religião. Não pode ter nenhum preconceito. Essa que é a lógica do artigo 3º. Artigo 4º foi revogado, não nos interessa, e o artigo 5º nos traz os símbolos do município, que são a bandeira, o brasão e o hino municipal, e pode, por lei, ser estabelecidos outros símbolos sem problema nenhum. E o município de Hulha Negra, como a gente sabe, ele está aqui no Rio Grande do Sul, ele é a unidade territorial do estado do Rio Grande do Sul, e ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. O que a banca pode fazer aqui para te enganar?
trocar o público por privado ou trocar interno por externo, e aí está errado, porque o município de Ulha Negra é pessoa jurídica de direito público interno e possui autonomia política, administrativa e financeira. Sobre a organização política administrativa, o município de Ulha Negra, como uma entidade federativa, ou seja, como um ente da Federação Brasileira, é regido por esta lei orgânica e pelas outras leis que ele adotar. A cidade de Ulha Negra é a sede do município e o município também pode ter distritos. E a criação ou alteração dos distritos se dá por lei complementar municipal. Bom, o artigo 9º, ele é um ponto bastante explorado em provas de concurso. Ele fala sobre os poderes do município. E tu tem que saber que o município de Ulha Negra tem dois poderes. Todo município, seja qual for, Ulha Negra, Bagé, Porto Alegre, São Paulo, cada município tem 2 poderes. Quem é que tem 3 poderes? O Estado e a União. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem 3 poderes. A União possui 3 poderes. Isso está na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Nos municípios, em todas as leis orgânicas, nós teremos 2 poderes, porque não existe poder judiciário no município. O poder judiciário, ou ele é federal, ou ele é estadual, ou distrital, é no Distrito Federal. Em município não existe poder judiciário. Então, os poderes do município são apenas 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Ulha Negra. O artigo 10 foi revogado, não nos interessa, e o artigo 11 prevê que o município, como entidade autônoma que é da federação, vai buscar e garantir vida digna para os seus moradores. E o município deve ser administrado com transparência dos seus atos, até para permitir aquele controle popular sobre os atos de administração. Tudo que é feito tem que ser publicado, divulgado, mostrado, com moralidade, a ideia de moralidade administrativa, com participação popular nas decisões. Em muitos momentos, o povo é chamado para opinar. E também com, olha aqui, descentralização. Descentralizar é não ficar tudo na mão do prefeito, é ele dividir o trabalho, criando, se necessário, autarquias, fundações. E o princípio, então, é de descentralização e não de centralização. A banca pode te enganar dizendo que o município vai ser administrado com centralização administrativa. E tu não vai cair nessa, porque tu vai lembrar que isso é pegadinha da banca, porque deve ser com descentralização, não centralização, descentralização. Muito bem, e aí vem as competências do município no artigo 12. O artigo 12 traz uma lista de competências bem óbvias do município, que o município vai se organizar administrativamente, vai fazer as suas leis, os seus decretos, administrar os seus bens, quando necessário pode desapropriar. Os serviços públicos ele pode prestar ou conceder ou permitir que entes privados executem e explorem serviços públicos. Organizar o regime jurídico de servidores, que é o Estatuto dos Servidores, que curiosamente Ulha Negra não organizou o município adotou o regime jurídico de Bagé. Elaborar o plano diretor, que é a principal norma urbanística do município. Estabelecer normas de prevenção e controle de ruído e poluição do meio ambiente. Conceder e permitir serviços de transporte coletivo, táxi e outros, porque isso é a prefeitura que vai regular e vai abrir a oportunidade de quem é interessado se cadastrar ou participar de uma licitação para explorar esses serviços, tanto de transporte coletivo quanto de táxi. E o município fixa a tarifa, que é cobrada, os pontos de paradas, pontos de estacionamento, tudo é fixado pela prefeitura. Regulamenta o uso dos logradouros públicos, dos espaços públicos, praças, ruas, avenidas, e sinaliza também faixas de rolamento e as zonas de silêncio. Disciplina serviço de carga e descarga, estabelece servidões administrativas para os seus serviços, regulamenta e fiscaliza a instalação dos elevadores, isso aqui é muito importante, a questão de elevadores é responsabilidade do município fiscalizar. Disciplina a limpeza das ruas e recolhimento do lixo domiciliar. Licencia estabelecimentos. Se tu quer abrir o teu comércio, o teu restaurante, o teu bar no município, tu vai pedir uma autorização, ou melhor dizendo, uma licença, não é autorização, é uma licença para a prefeitura.
E a prefeitura vai fiscalizar para ver se o teu estabelecimento preenche os requisitos e vai te dar essa licença por meio de um alvará. Isso é atribuição do município também. Todo estabelecimento que funciona no município é licenciado pela prefeitura. Também o município que fixa o horário de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, o horário de funcionamento do comércio. Legislar sobre serviços funerários e cemitérios. Tudo que envolve cemitérios também é responsabilidade do município, e aí ele pode administrar cemitérios públicos e também fiscalizar os particulares. Interditar edificações em ruínas ou em condições de salubridade e demolir as que podem vir a prejudicar a segurança coletiva. Regulamenta autorizar a colocação de cartazes, anúncios e emblemas, também as competições esportivas, e legislar sobre apreensão e depósito de semoventes e mercadorias. Isso geralmente está no Código de Posturas do município. Quando alguém exerce uma atividade de forma irregular no município, pode ter bens apreendidos. O que se faz com os bens? Esta lei municipal vai dizer como o que é feito. Inclusive vai dar um prazo para a pessoa buscar o bem de volta, se for o caso. Pessoal, esse artigo 12, ele trouxe uma lista de competências que são do município de Hulha Negra. E tu tem que cuidar na prova, porque a banca pode confundir este artigo com o artigo 13. Porque o artigo 13 também traz competências do município, mas a diferença é que as competências do artigo 12 são só do município de Hulha Negra. E as do artigo 13 são do município concorrentemente, conjuntamente com a União e com o Estado. E aqui nós temos a lista dessas atribuições. E aí na prova a banca mistura umas com as outras. Olha só, o município, junto com a União e com o Estado, ele vai zelar pelo respeito à Constituição e às leis, a questão da saúde pública, a proteção dos documentos e bens de valor histórico, artístico e cultural, também a questão das obras de arte, acesso à cultura, educação e ciência. Educação é fácil enxergar, porque nós temos na educação escolas municipais e escolas estaduais. Proteção ambiental, preservação de florestas, fauna e flora, fomento à produção agropecuária, programas de construção de moradias populares, habitacionais e saneamento básico, combate à causa da pobreza e fatores de marginalização, aqui a área do serviço social. Tudo isso é competência do município junto com a União. E olha que loucura, aí o artigo 14 traz uma outra lista de competências, agora de novo só do município. E a banca pode justamente misturar o artigo 13 com os artigos 12 e 14. O que está no artigo 12 e 14 é só do município, o que está no artigo 13 é do município junto com o governo federal e com o governo estadual. E aqui ainda o município vai então fazer leis sobre assunto de interesse local, completar, suplementar as leis federais e estaduais no que couber, instituir e arrecadar os tributos da sua competência, e nós vamos estudar quais são os tributos arrecadados aqui em Hulha Negra, criar, organizar e distribuir distritos, organizar ou prestar os serviços, manter programas de educação infantil e ensino fundamental, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, assim como serviços de saúde, promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. O artigo 14A, ele foi inserido para autorizar o município a celebrar convênios. É muito comum que o município formule convênios. Um convênio é uma parceria. Por exemplo, o município de Hulha Negra se junta com outros municípios da região para conjuntamente comprarem medicamentos, um consórcio da saúde, por exemplo. Convênio, consórcio, contrato são união de esforços do município com outros. E é possível. E sempre que a Prefeitura de Hulha Negra firmar um convênio, vai dar conhecimento, vai dar ciência ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores. Muito bem, pessoal, essa é a parte introdutória aqui da Lei Orgânica do município de Hulha Negra, mas já vimos algumas possíveis questões de prova. Agora nós vamos adentrar no estudo do Poder Executivo. Tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre a Prefeitura e depois vamos estudar também o Poder Legislativo, falando regras sobre a Câmara. Poder Executivo, como a gente sabe, é a Prefeitura que vai ter o prefeito e um vice-prefeito. Esse prefeito ele vai administrar o município com apoio de secretários, que ele mesmo vai escolher. Ele vai nomear pessoas para serem secretários municipais. Secretário de Saúde, secretário de Administração, secretário de Educação e assim por diante. Bom, então é isso que diz o artigo 15. O poder é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários.
A eleição do prefeito e vice ocorre, como diz a lei eleitoral, a gente sabe, a gente tem aquela eleição periódica, e o prefeito e o vice tomam posse em sessão da Câmara na data que for fixada pela Constituição. Agora, se passarem 10 dias data fixada e o prefeito e o vice não tomaram posse, aí, a não ser por um motivo de força maior devidamente comprovado, o cargo é declarado vago pela Câmara de Vereadores. Pessoal, isso é uma loucura, isso nunca acontece, mas imagina só, prefeito e vice foram eleitos, vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Não apareceram no dia 1º de janeiro, passaram 10 dias e eles ainda não apareceram para posse. O que acontece nesse caso? O cargo está vago e nós vamos ter novas eleições, claro. Essa que é a regra do artigo 17. Então, qual é o prazo que o prefeito e o vice têm para aparecer, para tomar posse? Se não apareceram no dia 1º de janeiro, é um prazo de 10 dias. E isso cai bastante em prova. Por mais ridículo que seja pensar que isso possa acontecer na prática, a lei previu isso. E se acontecer, já tem a solução. Bom, o vice-prefeito substitui o prefeito em caso de impedimento e fica no lugar dele no caso de vaga. A gente sabe, quando o prefeito está fora uns dias, o vice assume temporariamente. Se o prefeito sair de vez, porque falece, renuncia, é cassado, aí o vice fica no lugar dele até o final do mandato. É isso que nós temos. A função do vice é essa. E além do vice substituir o prefeito, ele também pode ter outras missões especiais que o prefeito lhe dê, inclusive ser investido como secretário municipal. E se estiverem os dois fora? Se o prefeito e o vice estão fora ou os cargos ficam vagos, quem vai administrar o município temporariamente é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara de Vereadores, ele vai administrar temporariamente. Mas nós temos aqui no artigo 20 a regra de nova eleição. Como é que vai funcionar? Depende quando que isso aconteceu. Sempre se durante os 4 anos o prefeito deixar o cargo, o vice vai ficar no lugar dele até o final. Agora, se os dois saíram, se os dois foram cassados, faleceram, renunciaram, estamos sem prefeito e sem vice. O que acontece? O presidente da Câmara Municipal, ele vai assumir temporariamente. E aí nós teremos novas eleições. E aí o artigo 20 ele faz uma diferença. Se essa vacância dos dois cargos aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato ou nos 2 últimos anos. Se for nos 2 primeiros anos do mandato, o que acontece? Nós teremos nova eleição em 90 dias. E o povo vai às urnas eleger prefeito e vice para continuar aquele mandato até o final. Esse prefeito e vice eleitos aqui durante o mandato, eles não vão ter um mandato de 4 anos, eles vão completar aquele mandato de 4 anos que já tinha iniciado. Por isso que é chamado de mandato tampão, para cumprir então aquela lacuna. Bom, se isso acontece nos 2 primeiros anos de mandato, em 90 dias o povo vai às urnas para eleger. E se for nos 2 últimos anos do mandato, se já estiver terminando o mandato, na segunda metade do mandato, aí não é o povo que vai votar. Aí é a Câmara de Vereadores que vai fazer uma eleição dentro de 30 dias para escolher prefeito e vice. Aí os vereadores vão votar e eleger prefeito e vice para completar aquele mandato, certo? Essa é a regra. 2 primeiros anos, 90 dias e o povo vota. 2 últimos anos, 30 dias e é a Câmara que vai eleger. O prefeito e o vice, quando eles estiverem exercendo o cargo, eles não podem se afastar do município sem uma licença, sem uma permissão da Câmara de Vereadores, quando for para o período superior a 15 dias. Sempre que prefeito e vice vão ficar fora mais de 15 dias do município, eles vão ter que pedir para a Câmara esta autorização, essa licença. Claro, o vice quando ele estiver como prefeito, quando estiver exercendo o cargo. Bom, nós temos então que essa solicitação deve ser acompanhada, claro, da exposição dos motivos desse afastamento. E se for a trabalho, em 15 dias também eles devem trazer para a Câmara o que eles fizeram, o que eles trataram lá que vai beneficiar o município. Quando se afasta do município, mesmo sem necessidade de autorização da Câmara, o prefeito deve transmitir o cargo para o seu substituto legal, que é o vice-prefeito, sob pena de responsabilidade. Quando for uma ausência por menos de 24 horas, aí não precisa transmitir o cargo. Mas o prefeito deve obrigatoriamente encaminhar à Câmara em 48 horas um relatório dizendo quais motivos do afastamento. Então vejam, a transmissão do cargo do prefeito para o substituto só é obrigatória se for por mais de 24 horas. Por
Se for menos de 24 horas, não precisa transmitir o cargo. Bom, nós temos também que o subsídio, o pagamento, o valor que é pago para o prefeito, vice e para os secretários, são fixados pela Câmara. A Câmara vai sempre fixar. Os vereadores decidem, então, quantos políticos ganham. E é sempre assim, é de um mandato para o outro. Bom, no ato de posse, o prefeito e o vice vão apresentar a declaração dos seus bens para que se fiscalize justamente, porque se o prefeito e o vice começam a enriquecer durante o mandato, eles vão ter que demonstrar de onde está saindo o dinheiro, porque senão pode se imaginar que está correndo algum ato de corrupção por parte deles. Por isso, todos, prefeito, vice e também vereadores e também servidores públicos vão declarar os seus bens quando tomam posse. O prefeito, desde a posse, e o vice, quando assume a chefia do executivo, quando substitui o prefeito, estão sujeitos aos impedimentos, proibições e responsabilidades previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nessa lei orgânica. E o prefeito não pode favorecer, direto ou indiretamente, com incentivo de qualquer espécie, algum partido político, uma organização partidária, em detrimento das demais, ressalvada a prerrogativa individual de assumir e defender suas opiniões políticas. Claro, o prefeito tem um partido político que ele pode defender, mas ele não pode usar o mandato para privilegiar, para dar dinheiro, para incentivar o seu partido político. Certo, pessoal? Muito bem, com isso concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo do Poder Executivo, vendo as atribuições do prefeito municipal aqui de Hulha Negra. Dá um clique que eu já volto. Até logo!